O nome do anime de hoje tá aí na descrição. Esse cara, que é um pobre solitário, estranho e com excesso de peso, acorda um dia e se encontra no corpo de um outro homem. Ele consegue ver que ele se tornou alto e bonito. Ele tem o corpo perfeito. A história de hoje começa com um menino chamado Hyun-suk. Ele estava sofrendo bullying na escola e ele age como um cachorro, mas ainda assim apanha. De volta na sua casa, ele diz à sua mãe que quer se transferir para outra escola e acaba descontando toda a sua frustração nela. No dia seguinte, na aula de ginástica, o Hyun-suk continua sofrendo bullying e ele começa a ser esbofeteado por dois caras. A sua mãe aparece de repente e vai para cima dos caras, mas isso só envergonha ainda mais. De volta para sua casa, a sua mãe diz que ela estava na escola para discutir as opções de transferência. Ela fala a ele que ele pode se transferir para uma escola em Seul, mas para isso ele vai precisar morar sozinho, porque ela não pode deixar o seu trabalho. Dessa maneira, o Hyun-suk se muda para as favelas em Seul e o seu lugar onde ele vai ficar é pequeno, mas ele estava feliz por ter um novo começo nessa cidade. E ele também esbarra em uma garota e fica surpreso quando ela realmente pede desculpas para ele. Dessa maneira ele decidiu tentar ser uma pessoa diferente. Mas ele acaba assustando a garota e o namorado dela parece não gostar da maneira como Hyun-suk estava olhando para sua namorada. Assim, o homem acaba batendo nele e todos gravam ele sendo espancado. E ainda postaram isso na internet. Ele chora enquanto lê os comentários maldosos sobre ele. Ele chora até dormir. Quando ele acorda, ele se surpreende ao ver o seu novo corpo. Ele se vê no chão e tenta acordar ele mesmo. Ele imagina que era tudo um sonho, mas não era porque ele estava deitado ali no chão. Então ele acaba descobrindo que toda vez que ele dorme, ele alterna entre os corpos. Ele começou na escola na classe de design de moda e todas as garotas ficam maravilhadas com a sua boca. Quando ele se senta, ele descobre que ele estava ao lado do cara que o espancou. E a sua namorada também estava na classe. Felizmente o cara não o reconhece e se apresenta como Jim. O Hyun-suk é abordado por uma garota que chama Hana e ela flerta um pouco com ele. O Jim manda ela sair dali, mas ele vê que a sua namorada também estava interessada no Hyun-suk. Ele fica muito furioso, mas o professor continua com a aula. Mais tarde no almoço, todos olham para ele e a Hana apresenta os diferentes grupos dos alunos e ela pergunta porque ele optou por ingressar na classe de design de moda. E nós descobrimos que como ele é pobre, esse foi o único que ele pôde entrar. Ao voltar para a aula, ele fica com sono porque passou todo o dia anterior testando seu novo corpo. Ele acaba adormecendo e acordando no seu corpo de volta em casa. Ele percebe o que aconteceu e tenta voltar a dormir. Ele consegue, mas nesse momento a Hana acorda ele no final da aula e ele também consegue um emprego na loja de conveniência para as noites de trabalho. Mas ele foi lá com o seu outro corpo para perguntar sobre o trabalho. Ele estava ansioso e diz que é para o seu amigo. O dono tenta mudar de ideia quando ele vê a sua forma e não estava tão impressionado assim para contratar ele. Mas ele fica bem surpreso com o conhecimento de todas as marcas de cigarro e da sua experiência. O Hyun-suk dessa maneira começa a trabalhar e alguns caras aparecem para comprar cigarros, mas ele os reconhece da sua classe, então ele pede a identidade. O Jim se junta a eles e percebe que o nome dele também é Hyun-suk, e ele desconta sua raiva batendo nele de novo. O Jim tira uma foto dele peladão para postar na internet. No próximo dia na escola, o Jim e os seus parceiros dão risadas sobre terem batido nele na noite anterior. O Hyun-suk os repreende e o Jim se prepara para lutar contra ele. Mas ele é parado por outro aluno que se chama Jay. Mas o Jim se solta e tenta continuar a atacar o Hyun-suk. Mas ele foi tão espancado no passado que ele consegue com precisão ver o espaçamento dos socos. E ele consegue desviar com muita tranquilidade. Todo mundo fica chocado com o soco do Jim. E o Hyun-suk continua se esquivando e revida com um único soco no estômago dele. A notícia dessa luta é espalhada para as outras aulas, em especial a classe de arquitetura, e eles decidem ficar de olho no Hyun-suk. Quando estava de noite, o Hyun-suk vê um cara entrando na loja enquanto ele trabalhava. O homem do nada acaba roubando e corre de lá. O Hyun-suk corre atrás dele, mas descobre que ele estava fazendo isso para os valentões, e logo em seguida os valentões forçam eles a brigarem entre si,
mas eles são salvos quando um cara que se chama Basco, que parece ter um senso de justiça muito forte, enfrenta os agressores. No dia seguinte, o Hyun-suk pergunta a Hana sobre o Basco, e nós descobrimos que ele é o líder da gangue da aula de arquitetura. O Basco se aproxima até ele e o Hyun-suk agradece por ele ter o ajudado na noite passada, mas ele percebe que estava no seu outro corpo e o Basco interpreta suas palavras como o significado de que ele é amigo dos valentões. Então ele pega no ombro do Hyun-suk para lhe dar uma lição, mas ele também consegue se libertar e todos ficam ainda mais chocados. Ele diz que foi um mal-entendido, então o amigo do Basco foi até eles e quebra o clima e tira eles dali. Os três pediram para ser amigo do Hyun-suk e eles saem para comer juntos. O Hyun-suk fica surpreso ao ver que o Jin também estava lá e eles acabam amenizando as coisas com algumas bebidas. Enquanto os caras falam sobre o vídeo que ele gravou na noite anterior do Hyun-suk, ele bebe e antes que o cara possa exibir o vídeo, o Hyun-suk amassa o telefone e ele acaba passando do ponto com o álcool e desmaia. Dessa forma, ele acorda no seu outro corpo e ele tenta voltar a dormir. Mas ele só tem um sonho estranho sobre o valentão. Ele percebe que não pode mudar de corpo, então ele corre para encontrar a si mesmo. Ele fala que tinha que ir buscar o seu amigo, e ele carrega o seu outro corpo nas costas. Lá em casa, no dia seguinte, o Hyun-suk encontra o Joe, que é um cara que também estava sendo intimidado. O Joe estava confuso porque o Hyun-suk estava sendo legal com ele, mas eles acabam almoçando juntos. De volta na sua casa, a sua mãe foi visitar ele e o vê dormindo. Ela fica ali sentada e quando o Hyun-suk volta para casa, ele explica a ela que ele é colega de quarto do seu filho e que o Hyun-suk trabalha de noite. Então, ele acaba levando ela para sair até um café e o Basco estava lá. O Hyun-suk escuta sua mãe e se sente confortável com ela. Chega um momento que ela se abre para ele e ela agradece a ele por ser o amigo do seu filho. Mas o Basco acha que ele estava apenas usando o Hyun-suk e ele fica furioso. Quando eles saem, a sua mãe prepara alguns papelões para vender. Ela revela que ela teve que trabalhar ainda mais para poder enviar dinheiro para ele. E logo depois dá um trocado para ele do café. O Basco fica furioso ao ver isso. Depois que ela vai embora, ele confronta ele e pensa que o Hyun-suk é um mentiroso. O Hyun-suk estava confuso, mas o Basco o ataca e ele consegue desviar de todos os seus ataques. O Basco exige o dinheiro que a sua mãe tinha te dado. Então o Hyun-suk o vê como outro valentão que estava tentando pegar o seu dinheiro e revida. Ele gira e atinge o Basco bem na cara, o nocauteando. Mais tarde no trabalho, o Basco entra e pede desculpas por ser incapaz de pegar o dinheiro que era dele. Ele diz ao Hyun-suk que ele deveria treinar e manda ele fazer algumas flexões. Mas uma linda garota entra ali e ele fica envergonhado. Mas ela acaba sendo legal e até compra para ele uma bebida para o treino. Agora nós conhecemos um cara que se chama Leon. Ele estava se preparando para se exibir com seus sapatos novos e um anel exclusivo dele. Mas ele fica completamente ofuscado pelo Jay, que usa marcas de designers famosos por todo o corpo e até a Hana fica interessada. Mas ele realmente não fala com elas. As garotas se aglomeram em volta do Hyun-suk como sempre. Mas o Leon fica falando que os seus sapatos eram velhos e até a sua bolsa não prestava. Ele fala que o Hyun-suk é pobre e não tem senso de moda. Eles até fazem o máximo para tentar expor ele, mas o Jay escuta isso. Então, nós vemos um cara que se chama Duke. Ele estava sendo intimidado por um valentão, mas o Hyun-suk vê isso e manda ele parar. Só que o professor interrompe eles e não deixa eles brigarem. Ele oferece ao Duke uma mão para ajudar ele a levantar, mas ele não aceita e vai embora. No final do dia, o Hyun-suk recebe uma ligação da sua mãe e o Jay escuta que era o seu aniversário. Dessa maneira, o Jay acaba dando a ele um presente de aniversário, que era uma mala cheia de roupas como as dele. Quando o Jay sai, logo atrás tem uma montanha de malas com roupas. No dia seguinte, o Leão se prepara para constranger o Hyun-suk, mas ele fica chocado quando ele chega porque ele estava vestido com roupas de alta qualidade. A Hana pergunta onde ele conseguiu as roupas e ele diz que foi o seu amigo quem deu. O Jay escuta isso e fica muito feliz. Em outro lugar, em um estúdio de música, uma audição estava sendo realizada. O valentão do Duke, que se chama Vini, estava lá e o Duke também estava lá porque ele queria fazer o mesmo teste. O Vini é chamado primeiro e ele impressiona o produtor, que vê o Duke lá fora e simplesmente
o rejeita, manda ele ir embora, sem receber a chance de mostrar o que ele sabia fazer. Apesar disso, ele continua a escrever letras e espera um dia conseguir uma oportunidade para que ele possa cuidar da sua avó de uma maneira melhor. Ele estava olhando para um cartaz e o Hyun-suk foi até ele. O Hyun-suk tenta ser amigável, mas o Duke acha isso estranho. Na hora do almoço, o Duke estava sendo intimidado de novo pelo Vini, porque ele se inscreveu para cantar no festival. O Vini diz a ele que ele seria uma vergonha para a classe e dá até um tapa na cabeça do coitado. O Hyun-suk foi até ele e é acompanhado pelo Jae. E a situação também intensifica quando o Basco apareceu. O Vini e os seus parceiros saem dali. As garotas acham que o Hyun-suk é muito legal. Ele na verdade só queria ver como o Duke estava. Mas ele simplesmente vai embora. E o Hyun-suk encontra a inscrição dele toda rasgada. Mas ele cola de novo e vai entregar para ele no dia seguinte. Mas o Duke estava cansado disso. O herói dele é o Eminem. E enquanto isso, lá na aula, o Vini estava falando sobre o festival e ele estava confiante que iria ganhar. Ele vê o Duke escrevendo as suas letras e fica irritado, pensando que ele deveria simplesmente desistir. Depois da escola, ele bate no Duke de novo e rasga o seu bloco de notas que estava suas músicas. O Hyun-suk começa a se interessar mais sobre esse festival e ele estava dando uma olhada com a Hana. Depois disso, o Hyun-suk estava limpando a sala e ele pensa em como seria participar do concerto do festival. Ele dança e canta. O Duke escuta isso e aparece atrás dele e ele fica surpreso. O Duke pergunta a ele se ele quer ser seu parceiro no festival. No dia seguinte, o Hyun-suk fica bem animado porque o Duke já escreveu letras que ele pratica e o Joe fica maravilhado com os dois. Mas o Duke diz ao Hyun-suk que ele precisava melhorar, então ele tem que praticar a sua técnica. No entanto, ele avisa para ele não praticar demais porque as cordas vocais são delicadas. Depois da escola, a garganta do Hyun-suk já estava um pouco dolorida, mas ele descobre que pode praticar no seu outro corpo. E nesse momento, enquanto ele estava praticando, a menina bonita aparece de novo. Dessa vez, ela elogia sua voz e ela dá para ele algumas pastilhas para a garganta e deseja boa sorte. Na próxima sessão, o Duke o lembra de não praticar muito, mas ele diz que não vai fazer isso, pelo menos não nesse corpo. O Duke estava surpreso com a sua melhora e acha que ele deve ser um gênio. Então, depois da escola, o Duke e o Joe são intimidados pelo Vini e seus parceiros. Eles forçam o Joe a bater no Duke, mas felizmente o Vini é chamado por alguém no telefone e vai embora. O Joe pede desculpas ao Duke e os dois acabam na loja de conveniências. Eles saem pelos fundos e o Joe pede desculpas por roubar no outro dia. Eles acabam se sentando juntos e eles conversam sobre as diferentes formas que eles já foram intimidados. Eles são bem gratos por terem conhecido o Hyun-suk. O Basco aparece de repente e pergunta a eles mais sobre o Hyun-suk. Todos eles falam bem dele e o Basco percebe que o confundiu com um cara mau. Enquanto isso, o Vini pratica para o festival com o seu professor de música e ele planeja estrear como cantor depois de vencer. O dia do festival chega e até a mulher da loja foi lá conferir. Lá tem todos os tipos de coisas acontecendo, como boxe, queda de braço, tirar fotos e uma loja de moda. O Hyun-suk fica nervoso pela sua apresentação, mas de repente ele vê a garota da loja e ele vai até ela quando ela estava saindo para conversar um pouco, mas ela não faz ideia de quem ele é. Ela pensa que ele estava tentando dar em cima dela, fingindo que ele a conhece. Ela não estava impressionada com isso. Ela não estava nem aí para esse lugar onde as pessoas parecem julgar apenas pelas suas aparências. O Hyun-suk é golpeado com isso, porque ela tá muito diferente de como ela estava na loja tratando ele. Ela sai dali, mas ele vai atrás dela. Só que ele é parado pelo cara que estava junto com ela e ele é incrivelmente forte. Mas o Hyun-suk consegue se libertar do homem, mas o cara dá um chutão nele, fazendo ele ficar de joelhos. O Basco chega nessa hora, apoiando o Hyun-suk, e o homem dá um socão na cara dele. Mas o Basco não se mexe, e o Hyun-suk volta pra cima, e eles se preparam para lutar. Mas a menina consegue parar o homem que estava com ela, e eles vão embora. Agora é a hora do evento principal. O Vini os provoca enquanto ele sobe para sua apresentação. Eles fazem um grande show. O Hyun-suk estava ainda mais nervoso, mas o Duke diz a ele para pensar em alguém que ele ama. E quando o Vini acabou, ele sai do palco e o Duke o parabeniza.
mas isso só o deixa bravo e ele dá um soco no estômago dele. O Hyun-suk se prepara para uma luta, mas o Duke fala para ele que eles vão resolver isso com o desempenho deles. Dessa forma, eles se levantam e vão pro palco. O Hyun-suk tava nervoso e não consegue cantar direito, mas o Duke assume aqui com o seu rap e todos ficam surpresos no quão bom ele é. O Hyun-suk lembra dos conselhos do Duke e pensa na sua mãe. Ele consegue cantar e todo mundo fica boquiaberto. De longe até o produtor musical estava impressionado e todos torcem por eles. Dessa maneira, eles ganham o festival e o produtor vem até eles e quer torná-los uma estrela. Mas só dá o seu cartão pro Hyun-suk. Ele se pergunta, e o Duke? O produtor diz que ele é bom, mas não tem o que é preciso para se tornar um profissional. Então, para surpresa de todos, ele também recusa a oferta do produtor. E depois disso, a performance deles é compartilhada online e muitas pessoas começam a assistir. A mulher da loja consegue ver essa apresentação e ela vê o Hyun-suk, mas percebe que ele estava cantando a mesma música que escutou na loja. Ela se pergunta como é possível e é revelado que ela também tem um segundo corpo.